Acompanha o futebol comigo, beleza? Bom, terminou 2025 pro Vasco, mas o planejamento continua. Bom, como eu disse, temporada 26 já tá à porta, já temos Campeonato Brasileiro em janeiro e com isso o Vasco já segue se preparando na reformulação e nas contratações. Tem jogadores que podem estar chegando, tem zagueiro que está praticamente para ser adquirido em definitivo pelo Vasco da Gama, tudo isso e muito mais no vídeo de agora, bora pro vídeo. A gente vem falando, o Vasco já está trabalhando e olha, o Admar Lopes terá muito serviço. O Vasco que vem mapeando o mercado, a gente sabe das dificuldades financeiras e com isso ele terá, né, que junto com o pessoal ali que faz as contratações do Vasco, muito trabalho à frente. Mas, segundo aqui informações do Lucas Pedrosa e também do pessoal do NT Vascaínos, né, na torcida Vascaínos, o primeiro nome dessa lista aqui é o meio-atacante Pierre, notícia do Lucas Pedrosa e também do NT Vascaínos. Pierre que está emprestado hoje ao Fortaleza e o Fortaleza tem a preferência na compra dele por 70% ali dos direitos econômicos do atleta, que gira em torno dos 4 milhões. Pierre pertence a Tombense e está emprestado ao Fortaleza e o Fortaleza quer continuar com o atleta. Bom, o jogador novo, 23 anos e está sendo sondado pelo Vasco da Gama, não será uma tarefa fácil. Talvez o que pese a favor do Vasco é que, né, os representantes do atleta viriam com bons olhos, né, ele vir jogar no Vasco da Gama. Mas, né, como eu falei, o Fortaleza tem a preferência ali na contratação do jogador de 23 anos que pertence ao Tombense, beleza? Isso aqui também, né, do NT Vascaínos, é que o Vasco, né, pode estar muito próximo de conseguir acertar a contratação do zagueiro Alan Saldívia, de 23 anos, zagueiro uruguaio novo, um pedido do próprio Fernando Diniz, jogador que pertence ao Colo-Colo, pode estar vindo já por empréstimo para poder jogar no Vasco, já com aquela opção fixada de compra. Não se sabe ainda os valores exatos, mas dizem que as conversas estão muito bem encaminhadas e que o próprio zagueiro foi um pedido especial do Diniz e o Admar Lopes e o Vasco está fazendo de tudo para tentar trazer o zagueiro para, né, ali complementar a dupla de zaga. Vale a pena lembrar que desde que saiu, né, o menino Luiz Gustavo, o Vasco não tem ali um outro zagueiro, talvez à altura da dupla de zaga titular hoje. E Alan Saldívia seria esse nome para vir reforçar o Vasco da Gama em 2026, um pedido do próprio Fernando Diniz. Que esse já vem sendo bastante ventilado, o nome dele no Vasco da Gama, já não é de agora. Outra também notícia lá do NT Vascaíno, que foi o primeiro a trazer essa notícia, é uma notícia lá do APS, né, do PS Cierna, acho que é o nome, né, mas quem trouxe aqui foi o Léo Lacerda do Na Torcida Vascaínos, é o Johan Rojas. Esse está muito próximo, né, muito provavelmente irá jogar no Vasco, um meio atacante, pertence ao Monte Rei do México, estava emprestado ao Necaxa, né, esqueci o nome do time, e ele, né, já vem também sendo há bastante tempo sendo sondado pelo Vasco da Gama. Ele está avaliado em 4 milhões de euros, ali segundo o Transfer Market. É um dos grandes possíveis nomes a estar vestindo a camisa do Vasco em 2026, Johan Rojas. Um meia muito habilidoso, um jogador muito habilidoso. Não tem números muito bons assim, né, de gols e tudo mais, mas números por números, né. O próprio Andrés, né, não estou comparando, o Andrés também não chegou aqui com muitos números. Como eu disse, é um jogador que ainda tem uma idade muito boa, é um jogador que já vem sendo um interesse há algum tempo do Vasco, né? Não à toa. Agora parece que realmente está caminhando, né? E o Vasco pode pegar o jogador por empréstimo também com opção de compra. Johan Rojas pode pintar aí no Vasco. Eu, particularmente, acho um bom nome para poder dar seguimento, né? E iniciar a temporada com um grande nome aí, né? Não um grande nome, mas um nome muito interessante para a temporada de 2026. Se eu falei o Vasco pode estar muito próximo de trazer um zagueiro, o Vasco também está muito próximo, notícia do Atenção Vascaínos, de concluir, né, em definitivo, a contratação de um zagueiro que é muito importante, que é o Carlos Cuesta. Cuesta, ele foi até bastante criticado na atuação de domingo, realmente eu acho que ele fez uma partida bem abaixo, mas ele, junto com o Robert Renan, deu uma outra cara, né, à zaga do Vasco, que ainda continua sendo um problema, mas, como eu disse, precisa ter um zagueiro não só para poder disputar a posição, para poder fazer com que o Cuesta e o próprio Robert Renan consiga se cobrar ainda mais para que eles possam errar menos. É um cara que tem 26 anos, é um bom zagueiro, né? E o Vasco já está fazendo de tudo para poder contratar o zagueiro em definitivo
Cuesta aí, né, que está, o Vasco está tentando chegar a um acordo com o Galatasaray. 5,75 milhões de euros, cerca de 36 milhões de reais. Pode ser o valor que o Vasco vai pagar até o dia 5 de janeiro para pegar o Cuesta ali e adquirir os direitos econômicos do jogador em definitivo. Como disse, Cuesta é um nome muito importante. Eu quero muito que ele continue. Tomara que realmente o Vasco consiga adquirir o atleta aí. Não só ele, como o Robert Hernan, o Andrés, todos esses, se possível, em definitivo, beleza? Essas foram as notícias aqui sobre o mercado da bola do Vasco. Muitas poucas notícias ainda. Mas, cara, não se assuste se começar a pintar uma notícia atrás da outra, porque não só o Vasco da Gama, mas todos os clubes brasileiros precisam para ontem se mexer para poder fazer grandes contratações. O Campeonato Brasileiro vai começar em janeiro, no final de janeiro. Parece que ainda é muito tempo, não é, galera? O ano já tá acabando. E o estadual, beleza, os times vai lançar ali os sub-20, os jogadores novos, né? Mas as equipes brasileiras precisam se movimentar, principalmente o Vasco da Gama. Porque a gente sabe que o Campeonato Brasileiro, as 10 primeiras rodadas, são muito importantes. E vai ser necessário você ter um time forte, titular, e também ter um banco, e se tratando de banco de reserva, a gente sabe que o nosso banco é bastante precário. Então, por isso que Admar Lopes e todo o Vasco tem muito, mas muito trabalho a ser feito, beleza? Também quero comentar aqui um pouquinho a respeito de Comebol Sul-Americana. Infelizmente não vi o título, e com o título também não veio a classificação para a Libertadores, que era o melhor a ser disputado. Mas se engana quem acha que a Sul-Americana, né, embora não dê a mesma vitrine, não dê o mesmo destaque ali que a Libertadores. Mas, meus amigos, o Vasco vai ter um caminho muito difícil, porque teremos 10 campeões de Libertadores, né? Na Sul-Americana de 2026, teremos equipes como River Plate, Racing, São Lourenço, Grêmio, Santos, São Paulo, Atlético Mineiro, Atlético Nacional, Olímpia e o próprio Vasco da Gama. Então, ou seja, se engana quem acha que a Sul-Americana, né, vai ser uma competição que não vai atrair bastante ali os olhos dos torcedores, do fã de futebol, e equipes como o Vasco, né, que uma Sul-Americana até que não cairia mal como um título, não só porque dá uma vaga direta na Libertadores, mas também, querendo ou não, é um título internacional. Se engana quem acha que vai ser um caminho muito, né, fácil, não vai ser não. Muitas equipes tradicionais, muitas equipes que já foram campeões de Libertadores, né? Então, seja, não só o Vasco, como equipes brasileiras como São Paulo, Santos, Atlético e Grêmio, né? Vão ter um caminho difícil aí se quiser chegar até a grande decisão. Vale a pena lembrar também, né, que o próprio Atlético Mineiro que está, né, na Sul-Americana, ele foi o finalista, mas acabou ele batendo no travessão. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, beleza? Mais notícias eu volto aí no decorrer do dia, ou da noite, ou sabe-se lá quando. Bom, meu nome é Vamos Ferreira, esse canal é o VulFut. Conto muito com o seu apoio, se inscreva no canal para poder ajudar um amigo aqui. Valeu, tamo junto!